Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus. João, capítulo de número 3, versículo de número 8, enquanto Jesus falava com Nicodemos sobre o novo nascimento, sobre o ver o reino de Deus, sobre o entrar no reino de Deus, Jesus fala no versículo de número 8, ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, o nascer do Espírito Santo nos dá a capacidade de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam: como que vocês ouvem a Deus quando vocês dizem, Deus falou comigo, eu ouvi a voz, eu ouvi ao Senhor, ou eu estou sentindo. As pessoas perguntam se nós ouvimos a voz de Deus claramente, assim como quando nós falamos uns com os outros. Talvez essa seja a forma que menos Deus fala conosco, de uma forma audível. Eu já ouvi a voz do Senhor algumas vezes, raras vezes. Ouvi Ele me chamar pelo meu nome, ouvi Ele falar comigo, mas de uma forma audível foram poucas vezes. Respondendo à pergunta de como é que Deus fala conosco, o principal meio que Deus fala conosco é através da sua palavra. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito Santo, quando nós somos gerados no corpo de Cristo, que é a igreja, nós recebemos a fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem, mas tem uma convicção. Então, juntamente com a fé, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos a convicção que o que está escrito ali é a verdade, é a voz de Deus falando conosco. É o próprio Deus nos garantindo através da sua palavra, através do seu testamento, tanto as promessas, quanto os nossos deveres, quanto os nossos compromissos que nós temos com Deus, a nossa obediência. Então, o primeiro e o mais poderoso meio por que Deus fala conosco é através da sua palavra, e juntamente com o novo nascimento nós recebemos a fé. Agora, qual mais os modos que Deus fala conosco? Deus, ele fala de multiformas. Deus, ele é o criador de todo o universo. Então aqui Jesus diz assim no versículo de número 8 de João 13, ele diz que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Então Deus, ele não irá falar conosco sempre da forma que nós queremos, é da forma que ele quer. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Trazendo esse exemplo do vento, talvez num dia calmo, você olhe para o topo das árvores e você não vê movimento nenhum de vento. Mas daí, quando a gente fazia, quando era criança, colocava o dedo na boca e começava a virar assim, até ver que uma brisa suave estava soprando de algum lado, e pela umidade do nosso dedo nós víamos que o vento estava vindo de algum lugar, ou do sul, do norte, ou do leste, ou do oeste, ainda que as árvores não estavam se movendo. Assim é uma das formas que Deus fala conosco. Pode parecer que está tudo quieto, pode parecer que está tudo calado, mas Deus, ele sopra a sua voz o tempo todo. Deus, ele fala conosco através dos momentos em que nós estamos louvando a Ele, adorando a Ele, porque a palavra diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, uma das formas de eu ouvir a voz de Deus é adorá-lo, é dispor a minha vida a orar ao Senhor, a ter momentos de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de oração com Deus. Um momento somente para Ele, somente dele. E como eu disse, talvez você não ouvirá a voz dele de uma forma audível, mas quando você começar a orar,
o seu espírito se conectará com o Espírito Santo. E nós nos tornamos um com ele. E um membro do corpo que é um com o corpo, ó, minha mão está mexendo agora, eu não estou precisando falar assim com voz audível, mão mexe, não estou precisando falar. Eu simplesmente, o meu cérebro está dando um comando e a minha mão está mexendo. Por quê? Porque a minha mão é um com o meu corpo. Eu não preciso ouvir a voz para que a mão se mova. Porque o meu cérebro está dando um comando, sem voz nenhuma, para a minha mão. Por quê? Porque os dois são um. Então, quando nós nos tornamos um com o Senhor, nós começamos a ouvir a sua voz constantemente. E o testemunho que há dentro de nós é o testemunho da palavra de Deus. Deus falou antigamente pelos seus profetas. Hoje ele fala a nós através de Jesus, através do Espírito Santo, através da sua doce palavra. Se disponha a ouvir a voz do Senhor, se disponha a ouvir a Ele. Deus, Ele fala no meio dos momentos de maiores alegrias da nossa vida, mas também Deus fala nos momentos de maior tristeza. Deus, Ele fala quando nós estamos acelerados, quando nós estamos desacelerados. Deus, Ele fala o tempo todo. A voz do Senhor está livre ao tempo todo. Assim como Paulo diz, em meio às prisões, em meio às cadeias, talvez ele olhava para os seus pés, estavam amarrados em um tronco, olhava para a sua frente, não via uma porta aberta, via uma grade, mas ele dizia, a palavra de Deus está livre. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus está livre. Que Deus te abençoe, que você se disponha, que eu me disponha a ouvir a voz do Senhor. E esse vento que sopra onde quer, eu quero estar disposto a ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.